Olá, dando continuidade ao nosso curso de legislação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Ceará. Hoje nós daremos continuidade aos Estatutos Militares Estaduais. Na última aula falamos a respeito dos direitos dos militares, ainda falando em alguns aspectos como direitos e prerrogativas. Nós vamos falar do direito que o militar tem de se candidatar a um cargo eletivo. O militar, como qualquer cidadão brasileiro, a qualquer momento ele tem o direito de se candidatar, até porque o militar já é maior de 18 anos, e é essa a condição para que o cidadão brasileiro possa se candidatar a um cargo eletivo. Então, todo militar alistável, segundo a Constituição e também o nosso Estatuto, é elegível, pode se candidatar a um cargo eletivo. Porém, temos duas situações diferentes. Eu tenho um militar com menos de 10 anos e tenho um militar com mais de 10 anos de serviço. Se você analisar que o militar com menos de 10 anos pode se candidatar, mas ao se candidatar ele perde todos os direitos, é como se fosse uma proibição. Na verdade, a prova nunca vai lhe dizer, se lhe disser vai estar errado, que o militar está proibido de se candidatar. A condição é, se o militar tiver menos de 10 anos de serviço, ao se candidatar a um cargo eletivo, automaticamente ele é desligado da corporação sem direito a nada. Sem direito à remuneração, aposentadoria, ele perde seu cargo, ele vai perder tudo que ele tinha direito se ele se candidatar a um cargo eletivo com menos de 10 anos de serviço. Então, que fique bem claro que não é proibido o militar se candidatar. Porém, se ele se candidatar, a consequência vai ser o desligamento dele da instituição, não como punição, não como demissão ou expulsão, mas ele tem que ser destituído, tem que ser desligado da corporação em virtude de se candidatado com menos de 10 anos de serviço. A partir de 10 anos para frente, ele vai poder se candidatar e não vai ter nenhum prejuízo. Então, vindo aqui para o nosso esquema, a gente vai entender que são duas situações diferentes. O militar, como eu falei, em nenhum momento vai ser impedido de se candidatar a um cargo eletivo. Porém, se ele registrar a candidatura antes de 10 anos de serviço, ele vai ter esse problema de ser desligado da corporação sem ter direito a nada. Se ele registra a candidatura com 10 anos de serviço ou mais, o que vai acontecer é o seguinte, o esquema está mostrando, o militar, ao registrar essa candidatura, vai ficar na condição de militar agregado. Professor, e o que é o militar agregado? Lá no nosso último encontro, a gente vai ver o conceito de agregado, mas tanto o Código Disciplinar como o Estatuto fala constantemente desse militar agregado. É um militar que não está ocupando sua vaga na corporação, que era para estar trabalhando, mas por um motivo qualquer, porque está de licença de tratamento de saúde, porque está à disposição de um órgão municipal, estadual ou federal, porque não está desempenhando sua função na corporação, ele fica na condição de agregado. Lembrando que o militar agregado é um militar ativo que não ocupa sua vaga na corporação. Você pode ler o artigo 172 do Estatuto e você vai ver esse conceito. E é justamente essa condição. O militar se candidatou e, como qualquer servidor público, ele tem que se afastar das suas funções 3 meses antes da candidatura. Então, se candidatou a um cargo eletivo, o militar vai se afastar antes da data da eleição, 3 meses. Ele se afasta e fica na condição de agregado, porque continua sendo militar ativo, mas não está ocupando a sua vaga. Professor, esse militar vai ter algum prejuízo? Sem prejuízo de sua remuneração. Então, mesmo estando afastado durante esses 3 meses na sua campanha política, o militar continua recebendo a remuneração como qualquer outro servidor. Então, isso não é um direito exclusivo do militar. Todo servidor que se candidata a um cargo eletivo tira essa licença, se afasta e continua recebendo a sua remuneração, certo? Então, o militar com 10 anos ou mais registrou a candidatura, a partir desse registro ele vai ficar agregado, recebendo a remuneração normalmente. Até quando, professor? Até que nós tenhamos o resultado do pleito. Saindo o resultado da eleição, eu vou descobrir se esse militar foi eleito ou não, certo? Se o militar não foi eleito, qual é o caminho? Não sendo eleito, após o dia da eleição, após o resultado, a divulgação do resultado, ele tem mais 2 dias de folga, 48 horas, e após essas 48 horas, ele se apresenta normalmente para o serviço, ele volta a trabalhar normalmente. Professor, e se ele foi eleito? Ele volta a trabalhar? Não. O militar que foi eleito, ele vai continuar agregado até a data da diplomação. Professor, o que é essa diplomação? É o documento que o TRE entrega ao candidato que foi eleito, dizendo que ele foi eleito e está diplomado no cargo, e vai tomar posse na sequência. Geralmente a diplomação acontece antes da posse. Acontece no mês de dezembro, eleição do ano passado, 2012. A diplomação aqui em Fortaleza ocorreu em dezembro, por volta do dia 15, 16 de dezembro, ocorreu a diplomação. Então o militar vai continuar agregado até a data da diplomação. Por quê? Porque na data da diplomação ele tem que ser transferido ex officio
ou seja, independente da sua vontade, para a reserva remunerada com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Então, ele vai se aposentar obrigatoriamente, mas não vai ter direito à remuneração integral. Ele vai receber parte dessa remuneração. Como assim, professor? O militar tinha 15 anos de serviço e foi eleito. No ato da diplomação, ele estava lá com seus 15 anos de serviço. Então, ao assumir o cargo eletivo, tendo 15 anos de serviço, ele tinha que trabalhar 30 para se aposentar com salário integral. Só tem 15, consequentemente, ele vai receber a metade do salário. Então, o salário vai ser proporcional ao tempo de contribuição, tempo de serviço militar que esse cidadão tem. Então, voltando aqui para o nosso esquema, registrou a candidatura, vai ficar afastado até a data da divulgação do resultado do pleito, né? Hoje o resultado sai no mesmo dia, graças aí às urnas eletrônicas. Então, saindo o resultado do pleito, nós temos dois caminhos. Militar que não foi eleito, retorna ao trabalho após 48 horas, certo? Isso se não foi eleito, não eleito. Porque se ele foi eleito, ele vai continuar agregado, está aqui a informação, até a data em que ele recebeu o seu diploma. Recebendo o diploma, ele vai para a reserva remunerada com salário proporcional ao tempo de serviço. Então ficou bem claro que ao assumir, aliás, ao ser diplomado no cargo eletivo, o militar ele vai ser transferido para a reserva remunerada que ele queira ou que ele não queira. Professor, acabou o mandato, o militar não se reelegeu, ele volta a trabalhar? Não, o militar está aposentado, pessoal, ele está na reserva remunerada proporcional. O professor não tem nenhuma hipótese que o militar pode voltar depois de não ter sido reeleito? Tem, logicamente que a gente aprendeu lá atrás, quando nós falamos de convocação, que se o governador quiser convocar o militar da reserva remunerada, ele pode voltar para ativa. Então tem essa situação sim, o militar que estiver na reserva remunerada, isso é para qualquer um, não é só para aquele que ocupou o cargo eletivo, pode retornar sim para ativa desde que seja convocado pelo governador do estado. Então, assumir o cargo vai para a reserva remunerada proporcional e vai permanecer lá, a não ser que o militar o convoque a retornar para ativa depois de ele ter deixado esse cargo eletivo. Professor, o militar não foi eleito, mas está na condição de suplente. Para quem não sabe o que é suplente, é aquele cidadão que se candidatou a um cargo eletivo, não foi eleito, mas está ali na relação dos mais votados. Por exemplo, o partido elegeu 2 deputados. O terceiro colocado do partido é o primeiro suplente, o quarto é o segundo e assim sucessivamente. São os candidatos que não foram eleitos, estão na suplência. Caso um desses que foi eleito tenha que sair por qualquer motivo, porque assumiu outro cargo eletivo, porque faleceu, porque tirou a licença, saindo, o suplente passa a ocupar essa vaga. Então, o que acontece se o militar estiver na condição de suplente e assumir o cargo eletivo? O suplente, o militar que tiver suplente, não tem nenhuma regalia, não tem nenhuma vantagem, vai continuar trabalhando normalmente, porque, voltando para o esquema, o suplente não foi eleito, ou se ele não foi eleito, ele retorna ao trabalho após as 48 horas, certo? Mas se esse suplente em algum momento assumir esse cargo eletivo, no momento que o suplente assume, automaticamente ele vem para cá, ó, vem para a reserva remunerada proporcional. Então, o militar suplente que assumir o cargo eletivo, ele vai sair da condição de militar ativo e vai para a reserva remunerada proporcional, como se tivesse sido eleito. Professor, mas esse suplente foi lá, assumiu só uma semana, assumiu um mês, assumiu 4 meses, não importa, assumiu um dia, ele já vai ser transferido para a reserva remunerada proporcional. Lógico que ele não é obrigado a assumir, certo? O deputado lá faleceu e o primeiro suplente não quer assumir, então o segundo assume, o outro suplente vai assumir no lugar dele. Então o militar não vai ser obrigado a assumir caso ele não queira. Mas repito, concluindo aqui o assunto de candidatura, o militar pode se candidatar, certo? Só que, tendo menos de 10 anos, ele vai ser desligado sem direito a nada. Tendo 10 anos ou mais, registrou a candidatura, fica agregado até a data do resultado do pleito. Se não eleito, trabalha mais 48 horas, aliás, folga mais 48 horas e após isso vai trabalhar. Se eleito, continua agregado até a data da diplomação, para, na data da diplomação, ser transferido para a reserva remunerada proporcional. E para concluir realmente, só mais uma informação. Professor, o militar era candidato, só que um mês de candidatura ele percebeu que era muito difícil, tinha que dedicar muito tempo, tinha que gastar dinheiro e resolveu não mais ser candidato. Ele desistiu da condição de candidato. Ao desistir da condição de candidato, automaticamente ele retorna ao seu trabalho na corporação. Então,
desistindo da condição de candidato, automaticamente ele retorna ao trabalho. Então a gente conclui o assunto candidatura e vamos falar de mais coisa boa. Vamos falar agora das férias dos militares estaduais, certo? O militar, a gente começou a falar em direitos, no artigo 52, o 53 fala da possibilidade de candidatura, ainda vamos falar a respeito de remuneração e outros direitos e prerrogativas dos militares, só que agora vamos falar a respeito das férias dos militares. Então, como a gente vê aqui no esquema, as férias do militar são direitos, aliás, é um direito do militar estadual e a lei hoje é muito clara. O militar estadual é obrigado a tirar suas férias, as férias são obrigatórias. Antigamente o militar tinha a opção de não gozar suas férias, de não tirar suas férias. Professor, e algum doido dizer que não queria tirar as férias, tinham muitos que diziam que não queria. Por quê? Porque eles tinham um benefício na hora de se aposentar. Isso aqui eu vou falar para vocês também na última aula. Olha só, o militar passou 12 anos sem tirar férias, por vontade própria. Qual a vantagem que ele vai ter, professor? Na hora que ele for se aposentar, como ele deixou de descansar 12 meses, ele vai ter uma vantagem de descontar isso na hora de se aposentar, mas desconta em dobro. Ou seja, para me aposentar eu preciso de 30 anos, certo, de serviço. Se eu não gozei férias durante 12 meses, certo, 12 anos seguidos, eu deixei de descansar 12 meses. Então, compute isso em dobro, que daria 24 meses, e reduz o tempo necessário para se aposentar. Então, se você precisava 30, com 28 anos e mais 12 férias não gozadas, você podia já se aposentar, coisa que hoje não é mais permitido. Hoje, o militar é obrigado a tirar suas férias. Que ele queira ou que não queira, vai ter que tirar suas férias. Então, férias, afastamento temporário, afastamento obrigatório, mas temporário. Temporário por quê, professor? Porque só vai durar um período de 30 dias ou esse período vai poder ser dividido em 2 períodos iguais, 15 e 15. Então, as férias do militar vão ser gozadas obrigatoriamente em 30 dias ou em 15 mais 15. São essas as informações importantes. Então, veja só, o período de férias, como eu falei, ou eu vou ter 30 dias ou então 15 e mais 15. Professor, quem é que tem direito a férias? Quais são os militares que têm direito a férias? Todo militar ativo tem direito a férias. Inclusive quem estiver no curso de formação, a lei é muito clara e muito objetiva em relação a isso. Infelizmente, na prática não é bem assim, mas se cair na sua prova, os militares, né, que estiverem em cursos de formação, curso de formação de soldado, curso de formação de oficiais, eles já têm direito a computar o período para férias. Professor, mas o curso de formação de soldados não dura nem um ano, como é que ele vai ter direito a férias? Mas já vai começar a computar o tempo. Digamos que sejam 6 meses de curso de formação de soldado. Tirei os 6 meses de curso, começou a contar o tempo, não saí do curso, trabalho mais 6 meses, então já tenho um ano, já vou poder tirar minhas férias, certo? Como é que vai funcionar essa história das férias? O mês que eu vou tirar as férias, quando é que eu vou poder saber qual é esse mês? Segundo a lei, se você vai tirar as férias de 2012, você pode tirar as férias de 2012 a partir do último mês do ano a que se referem. Qual é o último mês de 2012? Dezembro. Então, a partir de dezembro de 2012 e até o ano seguinte, você vai poder tirar essas férias. Então, eu vou ter dezembro de 2012 e todo o ano de 2013 para poder gozar as férias referentes ao ano de 2012. Então, é assim que funciona. Em 2010, pessoal, mesma coisa. Dezembro de 2010 e todo o ano de 2011 para poder gozar essas férias. Então, é assim, é assim que vão ser gozadas as férias. Os militares têm direito, todos os militares ativos, como eu já falei, vão ter direito a férias. A gente vai ver, uma exceção lá na frente. E a forma que vai ser tirada essas férias, como eu falei, é a partir do último mês do ano a que se refere, a partir de dezembro do ano a que se refere aquelas férias. Professor, existe alguma restrição em relação a essas férias? As férias vão ser gozadas sem nenhum problema. O militar, ele não vai ter interrupção das suas férias, salvo para cumprimento de punição disciplinar de natureza grave, quando determinado pelo comandante-geral. O comandante-geral poderá determinar a interrupção das suas férias para cumprimento de punição disciplinar de natureza grave, e tem algumas outras situações, como a prisão
foi decretada a prisão de um militar. O militar cometeu um crime qualquer, independente de ser crime militar ou crime comum, e foi decretada a prisão. Se foi decretada a prisão, lógico que a partir do momento que ele for preso, interrompe-se a contagem das férias até que ele seja solto, se for solto. Então, é assim que funciona a questão da restrição em relação às férias. Professor, nesse mês que eu estou de férias, eu vou ter algum prejuízo na minha remuneração? Pelo contrário, você não vai ter prejuízo não. Sempre que o cidadão comum, isso é um direito trabalhista, sempre que o cidadão entra de férias, ele tem direito a 1/3 a mais na sua remuneração, e o militar não é diferente. Então, no mês que ele tirar férias, ele vai receber seu salário normal e mais 1/3. Como é que funciona isso, professor? Digamos que o militar recebe R$3.000. No mês que ele entrar de férias, ele recebe a sua remuneração normal, seus R$3.000, e vai receber mais 1/3, esse 1/3 referente ao período de férias. Então, divide o salário por 3, você encontra R$1.000. No mês que ele entrar de férias, ele vai receber 1/3 a mais em relação à sua remuneração. Concluída a questão das férias, os militares que estiverem iniciado seu processo de reserva remunerada, e aí vocês não sabem ainda como é que isso se dá, o militar pediu a reserva remunerada. Ao solicitar a sua reserva remunerada, o militar geralmente fica agregado, fica esperando 90 dias para se concluir realmente a reserva remunerada. É um processo para se verificar se o militar realmente tem uns 30 anos, vão verificar se ele não tem nenhum impedimento judicial, se ele não tem nada que impeça realmente dele se aposentar. Então, pediu a reserva remunerada, nesse período, ele vai ficar trabalhando normalmente um período de 90 dias. E após esses 90 dias, ele vai para a reserva remunerada. O esquema é mais ou menos esse aqui. O militar pede a sua reserva remunerada. No ato do pedido, inicia uma contagem cronológica de 90 dias. Durante esses 90 dias, logicamente, que ele vai estar trabalhando normalmente, recebendo a sua remuneração. No dia que completar os 90 dias, se ele não tiver nenhum impedimento, ele vai para a reserva remunerada. Geralmente, o que acontece? O militar pede a reserva remunerada e o processo burocrático é muito lento e ele acaba indo para casa, estando ativo, mas sem ter ido ainda para a reserva remunerada. Ele vai para a sua residência, aguardar a publicação da reserva remunerada em sua casa. Isso é para evitar do militar trabalhar mais de 30 anos sem que ele queira. Se ele quiser continuar mais de 30, ele pode continuar. Mas, ao pedir a reserva remunerada, repito, o militar pediu, ele vai trabalhar durante 90 dias. Desculpa, caso não seja publicado durante esses 90 dias a reserva remunerada, ele passa a aguardar essa publicação em sua residência. Ele vai aguardar em casa a publicação da reserva remunerada. E por isso, ele perde o direito a férias nesse período. Certo? Deu entrada o pedido de reserva remunerada, não vai ter mais direito a férias, até porque ele vai ficar o resto da vida de férias, porque ele vai estar aposentado. Ele vai para a reserva remunerada e por isso não volta mais para ativa, a não ser que haja uma convocação. Então, nesse caso do pedido de reserva remunerada, o militar ele não vai ter direito de entrar de férias. Então, estando aguardando a reserva remunerada, ele não vai estar mais com direito a gozar férias, porque já vai estar em casa. Então, como é que vai ter férias se já está em casa? Professor, por que motivo o militar ia querer essas férias se já está em casa? Se a gente voltar aqui para o esquema, a gente lembra que o militar, quando entra de férias, ele recebe 1/3 a mais. Então, por motivo financeiro, ele podia querer essa remuneração adicional, esse 1/3 a mais, e pedir as férias. Mas não faz sentido pedir férias se eu já estou agregado, aqui é uma outra situação de agregado aguardando o processo, aguardando a publicação do processo de reserva remunerada desse militar. Então, esse é o afastamento de férias, e nós vamos ver agora mais alguns afastamentos para depois nós chegarmos nas licenças. Então, além das férias, nós temos 4 outros afastamentos para depois nós entrarmos nas licenças. Eu tenho afastamento de núpcias, afastamento de luto, de trânsito e instalação. Vamos entender como é que funciona cada um desses afastamentos. Eu tenho que ter cuidado para não confundir os afastamentos com as licenças, certo? Então, quando eu falo no afastamento de núpcias, ele vai ser concedido ao militar que contraiu matrimônio, certo? O militar contraiu o matrimônio, ele vai ter direito a esse afastamento de núpcias, independente de ser o homem ou a mulher.
o afastamento vai ser o mesmo, certo? Como é que funciona esse afastamento, pessoal? O militar, para ter direito ao afastamento de núpcias, vai ter que informar antecipadamente no quartel. É a única condição que é necessária, que a lei exige para que esse militar tenha direito ao afastamento. É que ele informe no quartel antecipadamente o período em que ele vai se casar. Antecipadamente quantos dias, professor? A lei não diz. A lei diz que você tem que informar antecipadamente. Não pode o militar casar, contrair um matrimônio, no outro dia chega no quartel com a certidão de casamento, dizendo que quer tirar as suas núpcias. Ele tem que informar antecipadamente no quartel. Lógico que o quartel não vai exigir nem querer definir qual é a data do casamento militar. Seria ridículo, certo? É só para questão de controle, para que evite-se um problema no quartel, que a lei exige que ele informe antecipadamente a data em que ele vai contrair o matrimônio, certo? Eu trabalhava no quartel e o pessoal da Força Tática de Apoio resolveu casar todo mundo no mesmo dia. Não sei o que foi que houve, mas os 4 policiais da mesma viatura resolveram casar no mesmo dia, chegaram para mim e informaram antecipadamente e eu não tinha o que fazer. A viatura teve que ficar parada naquele dia porque os militares estavam afastados no seu período de núpcias. Então os 4 se afastaram ao mesmo tempo, até porque a gente não vai interferir na data em que o militar vai contrair esse matrimônio. Então, como eu falei, as núpcias vão ser concedidas ao militar, desculpa, logo após ele contrair o matrimônio, desde que solicite antecipadamente no quartel, informe antecipadamente, para que possa haver autorização desse afastamento, que é um direito do militar. Além do afastamento de núpcias, nós temos também o afastamento de luto. Morreu um parente do militar, a lei define quais são esses parentes. Morrendo um parente do militar, ele vai ter direito ao afastamento de luto. Que afastamento é esse, professor, de luto? Quando morrer um dos filhos do militar, o pai ou a mãe, quando morrer um dos irmãos do militar, até quando morrer a sogra ou o sogro do militar, ele vai ter direito ao afastamento de luto. Ora, até para acompanhar o esposo, a esposa, né, dependendo de quem seja esse militar, ele vai ter o direito do afastamento de luto. Então a gente não pode confundir o afastamento de luto com a licença para tratar de dependentes da família, certo? Porque lá na licença para tratar de dependentes eu vou ver que não são todas essas pessoas que me dão o direito de afastar do serviço para poder cuidar, não. Aqui no luto eu vou ter direito quando morrer o pai ou a mãe, quando morrer um dos filhos, quando morrer um irmão e quando morrer até a sogra do militar, ele vai ter direito, ou o sogro, né? A sogra ou o sogro do militar, ele vai ter direito de se afastar para poder dar essa assistência à esposa num período chamado de luto. Quando eu vou lá para a licença para tratar de dependente, já não vai ser mais essa mesma condição, certo? Enquanto que o luto, pais, filhos, cônjuge, né, esposa ou companheira, tanto faz, não é casado, mas moram juntos, né, são companheiros, sogro ou irmãos, então a gente vê que são 6 dependentes que dão esse direito. Quando a gente vai lá para a licença para tratar de saúde dependente, o sogro não vai dar direito ao militar, nem tampouco o irmão. Vai ficar o quê? Filhos, os pais, a companheira ou cônjuge, né, da qual não esteja separado, logicamente. Se estiver separado, não vai dar esse direito. Então, cuidado para não confundir esses dependentes do luto com os dependentes da licença para tratar de saúde de dependente. Então, afastamento de luto, esse afastamento que, para ser concedido, basta que seja informado no quartel. Aqui, pelo amor de Deus, não tem como avisar antecipadamente. Algumas pessoas leem a legislação e entendem que para ter direito ao afastamento do luto tem que avisar antecipadamente. Antes da pessoa morrer, não sou nem a mãe de nada, né? Não tem nem como descobrir quando é que a pessoa vai morrer. Então, nesse caso do luto, não há necessidade de informar antecipadamente, como há no caso das núpcias. Basta que o militar informe, logicamente, logo após o falecimento, depois entregue um documento comprovando o estado de óbito, para que o quartel possa ter esse controle e possa publicar em boletim, ter toda a legalidade na prática desse ato. Então, tanto as núpcias como o luto vão dar direito ao afastamento para o militar. Os 2 últimos afastamentos são a instalação e o trânsito. Aqui a gente tem uma dificuldade em relação a esses afastamentos, porque a legislação é muito omissa em explicar o que é o trânsito e o que é a instalação. Mas nós podemos explicar para que vocês possam entender quais são esses afastamentos. O afastamento de trânsito
e o afastamento de instalação são conferidos ao militar quando ele é transferido de quartel e essa transferência gera uma mudança de sede. O policial hoje me ligou, disse: capitão, é porque eu estou trabalhando aqui no quartel em Acaraú e foi transferido lá para Irapuã Pinheiro, que é um município bem distante lá de Acaraú. Então ele vai ter a necessidade de mudar de sede, ele não vai ter como morar em Acaraú e trabalhar em Irapuã Pinheiro e vice-versa. Então, em virtude da necessidade da mudança de sede, o militar vai ter direito a um afastamento chamado afastamento de trânsito. O próprio nome está dizendo, para ele transitar de um local ao outro. Na aula passada, quando a gente falava dos direitos, eu dizia para vocês que quando o militar tinha que mudar a sua sede, ele tinha direito à sua passagem, dos dependentes, ao valor para custear o traslado das bagagens. Então, tudo isso vai demandar um tempo, certo? Eu estou instalado aqui no local, já estou com minha esposa, com meus filhos, e vou ter que me mudar para ir para um outro município. Vou ter que encerrar a matrícula em colégio, vou ter que resolver vários problemas e por isso eu vou precisar de um período de afastamento chamado de trânsito. Esse trânsito, a lei não define de quantos dias ele vai ser, certo? A lei diz que ele vai ser um período de até 30 dias. E a dificuldade que você vai ter é que vai dizer qual é o período que você tem direito. Existe uma regulamentação interna aqui da corporação, mas não vou nem falar porque isso não cai na prova, não vou dizer nem qual é o período, mas existe sim um período mínimo. Mas não vou dizer não, vou dizer para vocês que o trânsito é um afastamento que você pode ficar até 30 dias, dependendo da sua dificuldade, afastado para se mudar para um novo município, que vai ser a nova sede em que você vai residir. Professor, eu sou solteiro, eu não tenho nem namorada, não tenho filho, não tenho nada. Então provavelmente seu trânsito vai ser menor do que de um militar que é casado, tem esposa, tem filhos, vai ter muito mais dificuldade para chegar até um novo destino. Então essa vai ser a distinção da dificuldade para definir qual vai ser o período máximo de trânsito, que eu repito, pode ser de até 30 dias. Professor, fui transferido, tenho direito a esse período para transitar, para chegar ao local. E o que é essa instalação? Chegando no local, no destino, você vai ter que procurar colégio para o seu filho, para os seus filhos, vai ter que procurar uma casa para morar, seja alugada, comprada, você vai ter que se instalar na cidade. E para instalação, você vai ter direito a até 10 dias, certo? Então pode ser um dia, pode ser 2, pode ser no máximo 10 dias para instalação. Então, tanto o trânsito como a instalação vão ser concedidas ao militar, vão ser conferidas ao militar quando este militar tiver sido transferido e gerar a mudança de sede. Professor, mas o que pode cair na prova? O que pode cair na prova é só o prazo, porque a lei só fala dos prazos. E você vai ter que ter cuidado com essa palavrinha, porque a instalação até 10 dias e o trânsito vai ser de até 30 dias. Então cuidado para não confundir os períodos, porque a palavra até, ela não lhe determina especificamente quantos dias vão ser. Então vão ser até 10 dias de trânsito e até 30 dias de instalação. Então nós falamos de férias, falamos de luto, falamos de núpcias, instalação e trânsito. E no próximo vídeo nós vamos iniciar as licenças. E quando se fala em licenças, nós vamos ter 6 licenças. A gente já vai fazer uma introdução para aproveitar o nosso tempo do vídeo. São 6 licenças que podem ser conferidas ao militar, certo? Licença tratamento de saúde do próprio militar, licença para tratar de saúde dependente, licença maternidade, licença paternidade. Então são várias licenças que podem ser conferidas ao militar. E a gente viu quando estava estudando o Código Disciplinar que essa licença pode ser interrompida, certo, professor? Digamos que o militar cometeu uma transgressão disciplinar e tem que cumprir essa punição disciplinar mesmo estando de licença. A gente vai ver que só quem vai poder interromper essa licença para que o militar cumpra essa sanção disciplinar vai ser o comandante-geral da corporação. Então o comandante-geral pode interromper a licença para o cumprimento da sanção disciplinar no caso das licenças especificamente, porque nós vimos lá atrás no Código Disciplinar, a gente vai ver essa história da licença no artigo 64, inciso 4, e lá no Código Disciplinar a gente viu que só quem vai poder interromper um afastamento regulamentar para o cumprimento de sanção disciplinar é o governador ou o controlador. Então no próximo vídeo
a gente inicia essa discussão da licença e vai ver também outros assuntos, como a remuneração e as prerrogativas dos militares. Muito obrigado e até a próxima.